mas levantar a bunda da cadeira e falar assim, vou levantar a bunda da cadeira e eu posso fazer isso, eu tenho a capacidade de fazer isso, você não vai mudar o mercado, você não vai conseguir entrar naquele projeto. Fala aí, arquiteto Júlio na área. Fala, engenheiro Jonas na área. E começamos mais um AEC Tech. Aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. Jonas, e hoje nós vamos falar sobre infraestrutura no BIM. Sim, vamos falar de bastante de infraestrutura. E trouxemos um fera aí para falar disso. A gente está aqui com o Osvaldo, com a Flávia da CS BIM. É uma honra recebê-los aqui para a gente falar de BIM também na infraestrutura, né? Olha, a gente que é muito honrado de receber esse convite. Muito obrigado, tanto o Júlio quanto o Jonas. E a gente é muito lisonjeado pelo convite. E vocês também, tenho certeza que o nosso objetivo principal é fazer com que esse conteúdo seja um conteúdo que agregue bastante para você que está assistindo. Legal. Obrigada, eu que agradeço. Então vamos lá. Bom, primeiro a gente vai começar. Quem que é a CS BIM, quem que é o Osvaldo. Acho Sempre. que é legal pro pessoal ali. Eles Saber já a devem história, conhecer, né? mas é Isso. bom saber, né? Legal. Vou falar da época que eu tinha cabelo ainda. Não, tô brincando. Não, mas assim, a CS BIM, ela nasceu de uma ideia que eu particularmente sempre tive de fazer com que as tecnologias elas sejam alcançadas. Assim, de uma certa forma, eu sou muito ligado à tecnologia. Sou daquele cara que assistia o Ayrton Senna e falava, nossa, cara, que louco aquele carro, mas esse é um carro doido, né? Então, fui, inclusive, agora no GP do Brasil, levei meu filhinho, satisfação. E realmente, tecnologia para infraestrutura é uma coisa que, assim, precisa muito de desmistificação, né? Então, quando eu comecei, isso foi nessa pegada de trazer mais informações, mesmo porque o conteúdo que a gente sempre encontrava, até tinha um ou outro, né? Mas bem espalhado, mas o objetivo principal era fazer com que as pessoas agregassem ainda mais, né, conteúdo que as pessoas sejam mais práticas. E como? Por incrível que pareça, meu primeiro contato com CAD foi com aqueles CADzão R12, foi R12 é aquela versão que tinha o For 12 e For Windows. E meu pai, ele colocou com o objetivo, me colocou, acho que eu tinha 14 anos, me colocou com o objetivo de ele vai fazer projeto para mim de imóveis, ou projeto de alguma coisa e tal. Beleza, falei, oportunidade da vida, agarrei nisso, era um curso de 24 horas. E a aula era 2D, né? Só que eu me encantei tanto, eu tinha um AutoCAD, meu pai, assim, ele investiu tanto, ele, assim, vendeu o carro, né, para ter um computador em casa, tal. E aí eu abracei isso. Tanto que na aula de 2D, eu já entreguei um negócio 3D, já aprendi a mexer no 3D Face, tal. E o mouse não tinha um pan, mas era bem legal, porque eu comecei a me identificar desde cedo com essa parte de projetos. Então, levando em consideração que meu pai sempre, eu via ele projetar, aquelas pranchetonas, tal. Então eu via que aquilo que eu estava meio que tentando desenvolver, né, era algo que poderia ser a minha carreira, né? E assim, tanto que a gente, passando anos e anos nesse esquema, eu consegui entrar numa empresa que eu sou grato a essa empresa, porque eu consegui crescer e ter contatos com pessoas que me fizeram evoluir. Porque de duas uma, né? A gente ou agarra ou encara aquilo como uma oportunidade, né? Ou simplesmente acha que é uma coincidência e deixa quieto, né? Então, assim, eu encarei que cada pessoa que eu dava consultoria, que eu dava aula, era uma oportunidade de eu aprender. Então, assim, eu vou falar uma coisa engraçada, interessante, mas quem me fez fazer... Eu tô batendo na mesa. Quem me fez fazer engenharia civil, por incrível que pareça, foi o próprio AutoCAD Civil 3D.
É louco isso. Por quê? Eu entrei nessa área, eu sempre dava aula de CAD. Minha primeira aula de CAD foi na Microlins. Nossa, tal, passa os tiozão lá, tal, dando aula, um molequinho, calmo, franzino, tal, cabeludinho. E aí eu falei, peraí, fulano, você dá aula de Civil 3D? AutoCAD Civil? Eu falei, AutoCAD? É AutoCAD? Ah, sossegado, eu sou fera, AutoCAD. Então, então eu dou essa aula aí. Ela falou, você dá? Ah, tá bom. Então, ó, seguinte, ó, tal dia vai estar umas pessoas lá, tal. E esse aqui é o material, tá? Beleza, vamos lá. Aí eu estudei e tal, chegou o dia, no que chegou, cara, fui metralhado. Incrível, impressionante. Tinha, assim, pessoal, empresas grandes da região de Campinas e que queriam saber, o que é uma nota de serviço, como é que solta aqui a nota de serviço, como é que faz isso aqui para rodovia, isso aqui para tal. Eu falei, calma, eu só tô com esse material aqui pra gente fazer a aula. Calma aí. Vamos falar sobre polilinha? Cara, como é que faz esse negócio aqui e tal? Aí eu falei, cara, eu preciso entender mais sobre isso. E aí, por incrível que pareça, eu, como desafio, eu amo, assim, acho que eu encarei isso não como uma oportunidade, como eu falei para vocês, fugir disso, isso é um problema, deixa eu ir embora. Então eu encarei isso como uma oportunidade. E aí eu procurei olhar para aquilo e falar, cara, peraí, como funciona isso na obra? Me explica. Aí os caras, porque é o seguinte, eu vou trazer essa sua dúvida respondida na próxima aula. Então as aulas aconteciam de sábado a sábado. Sábado era um sábado sim, um sábado não. Não, eram todos sábado. Eram todo sábado, né? Todo sábado. Então eu dei a aula no sábado, os caras me metralharam, eu voltei todo e aí só que com um monte de dúvidas. Foi o sábado da humilhação, você O falou sábado da humilhação. o próximo precisa ser o sábado da redenção. Fiz de tudo para fazer com que o próximo sábado fosse da redenção. E aí, só que aí eu procurando humildemente, né, procurava saber, cara, como é que funciona isso na obra? Funciona assim, dessa forma, tal. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, agora realmente eu não sei o que você está me perguntando, mas sábado que vem eu vou trazer sua dúvida respondida. Então foi nessa pegada que eu comecei a entender e ter bastante contato com quem executava, com os executores, né? Então eu dei bastante aula para o Odebrecht, para o pessoal, assim, várias empresas, Camargo Corrêa também, alguns pontuais, não a empresa em si, né? Mas eram engenheiros pontuais dessas empresas e que iam até essa outra que eu era contratado. E aí foi onde eu falei, eu cheguei para essa empresa onde eu era contratado, falei, cara, pessoal, vocês querem evoluir? Querem? Então eu preciso ter uma formação. E a gente precisa ter uma equipe. Porque eu sozinho não vou dar conta. Não foi só nessa aula, né, que eu cheguei nessa conclusão, porque eu percebi que tinha um padrão, né? Todo mundo que vinha até mim não era para mim responder as perguntas com arquivo padrão, com arquivo de aula. Eu precisava solucionar ou tentar solucionar o problema do cara com o arquivo do cara, né? E aí onde saiu as ideias das consultorias em si. E aí onde nasceu as consultorias, né? E foi onde eu falei, para me especializar, e até incentivado pelos alunos que falaram, escuta, mas você é engenheiro, então? Eu falei, não sou. Você não é, cara? Não sou. Eu falei, cara, então você tá perdendo o que você tá fazendo. Você tem que ser, cara. Aí, você já pensou, você já ouviu falar tem a área de rodovia, a área de loteamento, que o engenheiro faz isso, faz aquilo. Então, muito contato de pessoas que me falaram e me abriram o horizonte daquilo que, quando eu era pequeno, eu projetava. Eu olhava e falava, nossa, um dia eu vou fazer esse negócio. Um dia eu vou fazer aquilo. Só que eu não sabia como e por onde, né? E aí foi com o contato dessas pessoas que para você ver como é importante a gente encarar tem vários momentos na nossa vida que a gente tem que encarar como oportunidade mesmo. Porque se a gente não agarra ela como oportunidade, que é o que você falou até, a gente estava conversando aí, né? A hora certa no momento certo, com as pessoas certas, né? Então, foi muito disso, e aí foi onde eu comecei a entender que, por não ter conteúdo,
E eu sempre me procurava me policiar, entender se a pessoa realmente estava aplicando aquilo que eu estava ensinando. Então, isso está sendo realmente aplicado? Está funcionando? Não está. Por que não? Ah, porque lá na obra tem um negócio assim, que é diferente, tal. Tá, então o que eu te passei está diferente. Eu tenho que te passar dessa forma aqui, ó, tal. Então, aí eu, de uma certa forma, isso me ajudou até a definir uma melhor didática. Para poder falar assim, peraí, o cara começa por aqui, ele tem que fazer esse tipo de conhecimento para depois chegar naquilo lá, né? Porque às vezes o cara que está aqui, ele já quer chegar naquilo lá, mas não, peraí, tem toda uma escadinha para subir, né? Tem toda uma parte teórica para se agregar. Tem uma jornada, né? Exato. Que é até uma das... assim, tá falando da maratona, né, do Civil 3D, que foi um conteúdo que na época da pandemia, né? A pandemia foi, assim, foi assustadora. Infelizmente eu perdi minha mãe nesse período, mas assim, me renovou, porque foi onde eu entendi que esse mercado realmente era um mercado quente, porque a gente pensava que nesse período, até para vocês falando, né? Vocês falaram que na pandemia vocês, né, cresceram. Então, assim, é um momento que falou, cara, peraí, pandemia, a gente, em vez de cair, a gente cresceu. Então, assim, aí foi onde eu falei, cara, então aí que eu vou me dedicar ainda mais, estudar ainda mais, entender ainda mais. E foi onde eu entendi que eu precisava também ir para a área de projetos. Então, hoje, como engenheiro, eu também desenvolvo projetos. Eu sou consultor e tenho uma equipe de projetistas. Nós desenvolvemos projetos especificamente voltados para obras horizontais, loteamento, especificamente loteamento. E aí, praticamente todas as disciplinas que um loteamento, as principais, né, que mais oneram no projeto, nós internamente eu consegui internalizar elas e desenvolvê-las, né, dentro do nosso, e a gente oferece isso para vários clientes, né? Eu também tenho uma sociedade com um arquiteto, né, Julião e Jonas aí, né, assim como um engenheiro e arquiteto, que é uma excepcional oportunidade. Esses dias até me perguntaram, né, um aluno meu falou, cara, Oswaldo, mas e como é que eu encontro um cliente, afinal de contas? Como é que eu prospecto um cliente? E a dica minha foi, cara, a vida é de parcerias. A vida nossa é de parcerias. A gente não, assim, a gente não consegue ir longe se a gente não tiver alguém do lado. A gente precisa ter alguém. E esse arquiteto, ele é um cara que eu também devo muito a ele, o Sandro, né, que a empresa chama SA Urbanismo. E lá dentro a gente desenvolve, no time dele de urbanistas, né, ele desenvolve todo o conceito do projeto de loteamento. E aí ele valida com a gente numa coisa que a gente está tentando lançar no mercado, né, um projeto de loteamento que seja uma solução integrada, uma solução única e integrada. Então, porque também, que é um projeto complexo, né, com várias disciplinas, imagina, várias pessoas se conversando. Então, assim, a gente tentando tirar isso, fazendo com que internalizasse todos esses caras, e a gente, consequentemente, teria uma solução que, no fim das contas, o empreendedor seria menos oneroso para o cara, porque a gente conseguiria conectar várias outras pontas, né, e quem for usar, né, ou seja, o cara que vai viver ali no loteamento, né, vai ter um benefício, né? Então, assim, por isso que a gente até fala com o meu time, né, de engenheiros, que a gente constrói para outras gerações, de uma certa forma, assim como, né, nossa engenharia, vocês também, né, a gente acaba construindo para que outras pessoas se beneficiem disso. Então, a nossa responsabilidade é fazer isso de um legado, fazer com que isso seja realmente sustentável, proveitoso, fazer com que as pessoas realmente tirem proveito daquilo que a gente está desenvolvendo. E a responsabilidade por trás disso é importantíssima. Um exemplo
que era um problemaço quando a gente começou a desenvolver projetos. Infraestrutura urbana, exige-se várias disciplinas, exige-se um estudo, né? Um deles que é importante, assim como, vou dimensionar uma viga para um prédio, tal. Beleza, um dimensionamento. Para infraestrutura urbana, assim, do portão para fora, né? Uma das coisas é aonde eu começo, por exemplo, a colocar aquelas bueiras, aquelas bocas de lobo. Porque assim, por baixo da rua, assim, por baixo da rua a gente tem as infras, né? E elas, de uma certa forma, oneram o projeto. Então o empreendedor quer que onere menos. Beleza. Só que quem for usar aqui, então quem vai viver realmente ali, ele vai acabar vivendo a consequência de quem optou por não ter aquela boca de lobo. Se choveu ali, não teve aquele bueiro, vamos dizer assim, e aí se alagar, né? Vamos dizer assim. Então, esse era um problema, porque isso a gente ia para onde? Ia não, vai, né? Um Excel. Então, cara, imagina lá, dentro de um processo que hoje a gente tenta, né, trazer para o cubinho, né? Fala assim, peraí, isso aqui é um processo importantíssimo que precisa estar automatizado e faz parte do meu dimensionamento. E fazer com que isso seja um modelo inteligente. Então, aonde que eu vou conectar as minhas bocas? Onde eu vou colocar essas bocas de lobo, né? Essas captações. Cara, você tem que ir lá no Excel. Aí lá no Excel você dimensiona elas e verifica onde elas começam. Tá, mas e se por acaso eu mudar a rua de lugar ou mudar a inclinação da rua? Ferrou, você tem que ir para o Excel de novo e refazer todo esse cálculo. Aí foi onde nós desenvolvemos o CAD Infra. Então o CAD Infra é um cara que tem uma pegada, não só para isso, né? Mas hoje ele está incorporando, né, cada vez mais. Mas é uma solução que nós, então assim, internalizamos dentro da CSBIM desenvolvedores. Então nós temos um time de desenvolvimento que constrói aplicações para dentro do próprio Civil 3D. Uma delas é o CAD Infra. Então o CAD Infra ele é um cara que soluciona algumas pontas soltas que o projeto de infraestrutura tem para um conceito BIM. Né? Que, por exemplo, o software, né? O Revit, por exemplo, não tem. Tá dentro lá, né? Tá tudo dentro lá. Então, como é que a gente consegue resolver? Então, o CAD Infra foi um dos caras, né? Que a gente trouxe. Mas, assim, tem várias outras... Tem várias outras... Tô vendo a plaquinha. Eu falo, hein? Vai lá, manda bala. Vocês escutam. Podem me interrompam também, por favor. Eu tô anotando, só tô anotando aqui. Só tô anotando, vai lá. Legal. Mas assim, a gente... O CAD Infra foi uma solução... Cara, eu vou até contar aqui até como ela nasceu. O CAD Infra nasceu. É uma história bem engraçada. Só não vou contar o nome do concorrente, mas assim, eu usava uma solução concorrente. Eu usava. Porque quando você ia para... Mas, na verdade, como é que começou? O Oswaldo foi fazer uma consultoria numa empresa de saneamento básico. E nessa época que estava começando no civil, né? Só que a empresa precisava de uma solução para o desenvolvimento do software, dos projetos deles em saneamento básico. Só que o civil não tem esse tipo de cálculo, né? Ele não fecha, ele não é uma solução fechada, né? Que vai atender de ponta a ponta. E nessa consultoria, o Oswaldo fuçou um monte, ele conseguiu achar essa solução e começou a trabalhar junto dessa solução. Então começou a divulgar essa solução. Como uma solução integrada ao Civil 3D. Né? E aí eu comecei até a fazer algumas parcerias com essa, assim, eu imaginava, né, que era uma parceria, que falei assim, então, cara, vou fazer umas aulas divulgando, porque os engenheiros precisam saber que então existe uma solução, porque assim, isso é importante, e o Júlio sabe disso, o Jonas também, mas
quem vem da área de infra, você fala assim, pô, legal, a gente não tem muitas opções de software para escolher, né? Aí você fala, tá, vamos lá, vamos pegar esse cara aqui. Esse é o cara que é mais usual, o cara tem muito mais... tem conteúdo, tem algumas coisas, tá, beleza. Optou, usou o Civil 3D. Então, ao invés da solução da Bentley, por exemplo. Ótimo. Só que, até como assim, alguém que analisa friamente o Civil 3D, e eu sou assim, apaixonado pela tecnologia, mas assim, analisando friamente, ela é uma solução que, assim, que os desenvolvedores não eram caras de projeto. Eu acho que são caras que desenvolveram a solução. E aí, tanto que tinha muitas coisas soltas, e os caras falaram, então, cara, quer saber, vamos comprar. Aí foi lá e comprou, por exemplo, e incorporou, no caso, o Storm Sanitary Analysis, SSA, que é um dos caras que fala, pô, como o Oswaldo, quem talvez está assistindo, vai falar assim, Oswaldo, mas você tem Storm Sanitary Analysis. Aí você fala assim, ó, então, para projetos, usando normas, usando acho que era aprovar um projeto numa prefeitura, e com tudo usando a planilha de cálculo de sarjeta, nos moldes que uma prefeitura exige, ou que o Brasil exige, esquece. E aí você tem que... são caras bem genéricos, que para fora talvez use, mas aqui para dentro, o nosso time técnico nacional, vamos dizer assim, sabe, uma prefeitura e tal, eles têm uma certa limitação. Então os caras não vão falar assim, pô, legal, você dimensionou pelo Storm do Civil 3D? Nossa, então... Não, cara, imagina. O cara tem a planilhinha dele, o Excel, que talvez foi o cara que fez há 40 anos atrás. Às vezes ele nem que é a abre a mesma. planilha, ele Você só tá vê a entendendo? prancha. E aí, o que acontece? Ferra, porque você vai querer quebrar um sistema e falar assim, não, cara, mas esse aqui é o jeito que eu calculei, é o jeito que tem que ser calculado. Você fala, não vou aprovar teu projeto, querido. Você tem que entregar desse jeito aqui. Aí onde você vai? Pro Excel. Não que o Excel não assim, mas ele está agarrado a um processo manual, né? E aí perde a ideia do BIM, né? Sim. Mas aí vem uma coisa que você está falando, que eu acho que é uma parte muito importante quando a gente fala de engenharia e arquitetura. Por exemplo, eu trabalho com software de arquitetura lá, o Revit, ArchiCAD, SketchUp, que são os principais no Brasil. Eu já trabalhei com Vectorworks, com outras soluções. A arquitetura tem uma particularidade, ela não faz cálculo. Ela extrai dados de acabamento e tudo mais, então ela não tem que fazer cálculos, tirando a eficiência energética, esse tipo de coisa, mas é uma particularidade muito específica. Não tem dimensionamento. Quando a gente vai para a esfera da engenharia de estrutural, a gente gravou com o pessoal lá da TQS e tudo mais, então assim, você já entende que assim, cara, o programa nasce de um Excel. De Excel ele nasce um programa que vai desenhar usando aquilo vinculado. Aí você fala, pô, interessante. Porque a engenharia sempre foi, né? Preto no branco, né? Tudo você tem que calcular, né? Eles não acreditam, eu falo assim, não acredito em Deus, eu acredito nos números, né? Então, assim, quando você me fala da parte de infraestrutura, a dor ela é igual à de engenharia. Sim. Porque qual é a maior dificuldade? Você vai pegar o Revit ou o ArchiCAD, são ferramentas de desenho. Então, o cara não vai desenhar hidráulica, elétrica, que vai dimensionar. Aí todo mundo tem que ficar fazendo o quê? A gente sempre faz, você vai escolher um programa, você tem que responder 3 perguntas. Faz o que eu quero? Com plenitude, 100%? Não faz o que eu quero? Ou faz com gambiarra? Eu analiso assim. Por quê? Não, ele faz uma parede do jeito que eu quero, com espessura, altura. É uma parede. Faz como eu quero, com plenitude. Pô, mas não tem uma ferramenta sanca. Não faz gesso e tal. Ah, ele faz com gambiarra. Você pode fazer um perfil e você desenha. Então, o que eu começo a entender assim? Os programas, eles foram desenhados para atender uma demanda em um lugar que é a América do Norte. Então, quando a gente traz isso para uma ótica nacional, que a gente brinca do Archivit, né? De pegar o ArchiCAD e o Revit e juntar assim para criar uma solução perfeita. Archivit Up, né? Que a gente fala. Até um exemplo clássico dentro da suíte da Autodesk é que a Autodesk, teoricamente, para você fazer cálculo estrutural, você teria que jogar pro Robot. O Robot tinha chamado no fórum da Autodesk aberto de 2010, tipo falando assim, cadê a NBR 618, que é a norma brasileira para concreto armado? Eu acho que eles foram atender agora em 2022, porque... E mesmo assim, eu acho que eles só pegaram a Eurocode,
falaram que é a 618, porque ainda tem várias regras que não tá atendendo. Olha, Porque, mas é o mesmo. Eu imagino que são situações análogas a essa que se passa no Civil 3D, né? Que ele tá ajustado para um cálculo. Às vezes até fala assim, não, faz sim, mas o dia a dia das entregas que a gente precisa fazer não é aquela entrega. Exatamente. E aí quando você diz que você desenvolve uma solução, é quando eu falo assim, tem que entender se essa solução de fato ela é integrada, funciona e entrega a sua necessidade. Legal. Aí você resolveu o problema. O problema é quando o cara começa a fazer um workflow muito maluco. Doido. É a gambiarra que vira para sempre aquilo lá. Igual a gente fazendo consultoria, volta 5 anos para a empresa e fala assim, como é que tá o BIM aí? Tá daquele jeito e tá, sabe, uma gambiarra, quando eu digo gambiarra assim, você pode usar o Excel pode, mas é um fluxo de 1 para 1, ele tá separado, como que é? Sim. Aí o cara começa a criar uma... A gente mesmo lembra que a gente tava com uma solução interna de gestão, que a gente tinha que pegar o Power BI, pegar uma solução, pegar outra. Eu falei, Jonas, não é BIM. Lembra que a gente discutiu? Sim, aí a gente escolheu o ClickUp como ferramenta integrada. Então a gente faz CRM, acompanhamento, indicador, gestão de tempo. Falei, agora é BIM. Legal. Então é quando a gente entende que, assim, às vezes tecnologia existe. A questão é assim, quem pode facilitar a minha ponte para que essa tecnologia seja acessível, que ela funcione sem gambiarra, ou que ela funcione de uma forma que ela vai fazer virar um papel que vai plotar, que vai ser aprovado. Porque os nossos desafios, acredito que você deve passar pelo mesmo, como consultor, como que eu resolvo a dor do cara que caiba no bolso, no tempo que ele precise. E detalhe, eu sempre falo, a tecnologia tem que se adaptar à pessoa, não é a pessoa a tecnologia. Eu acho errado isso, porque a pessoa acha que tem que mudar. Não, vamos pegar o programa, como é que sua empresa trabalha. É muito mais fácil eu pegar um sênior que manja pra caramba de drenagem, ele me falar as necessidades, eu tentar desenhar com ele, igual você falou sobre o insight de, cara, eu fui fazer o curso de CAD, depois eu fui dar uma outra aula. Eu acredito que é o que eu falo pro pessoal, você tem 2 visões para enxergar aquilo. Eu tenho uma visão do problema, eu tenho a visão da oportunidade. E é a mesma forma que você enxerga as 2 coisas, entendeu? É o copo meio vazio e o copo meio cheio, né? Exato. Quando vem um problema pra mim, pro Jonas, a gente... Puta, Jonas, da hora. Esse problema é da hora, cara. Porque senão o game fica chato, você fica naquela mesma solução. Então eu entendo que essas soluções que vocês criaram é justamente para poder resolver os problemas do Brasil. E é o que eu falo, tem muita gente brava no Brasil resolvendo os problemas com as soluções daqui. Não precisa usar o Storm, Chuck Norris aí para fazer. Não, Vitória, encerra aí e continua, porque senão não dá pra gente continuar o raciocínio. É que a câmera ia parar. Entendi. Tá bom? Aí você continua aí. Legal. Esse microfone toda hora. A dor do engenheiro é a dor universal. Eu vou pegar um bolinho, se vocês quiserem pegar um bolinho. Vou pegar. Cara, que da hora. É legal. Agora eu vou aceitar assim. Vai? Que nem a vibe de vocês. Bastante. Ela dá aula de Revit. Ela adora dar aula. Aqui, então. Ela adora dar aula. Papo. Mas aproveita bem um pouquinho mais de book, não, tô brincando. A gente só vem o dia, quer depois mais um pouquinho? Não, depois vocês têm que ir no escritório lá, cara. Tem o licorzinho do mal também aqui, ó. Vamos lá. Podemos? 1, 2, 3 e... A gente tava falando naquela hora de... Vixe! Eu não lembro em que momento mais... De infraestrutura, ele precisa estar capacitado, né? Então, hoje a gente pode ver que, eu posso dizer, né, até com autoridade pelo fato de estar trabalhando na área de projetos, que não é só... Não é se estagnar. É falar assim, eu vou entender da ferramenta e pronto. Não. O cara, ele precisa de mais. Ele precisa entender como ela funciona, quais as aplicações dela na parte de execução e o principal, como é que a tecnologia em si, que fala o CAD, mas o CAD Civil 3D é aplicado ao BIM, como é que o BIM hoje realmente impacta naquele cara que desenvolve o projeto. Porque na nossa... Isso que eu vou falar é interessante, porque as exigências elas estão maiores para especificamente numa segmentação da nossa área, que é a rodovia.
Antigamente eu não entendia o porquê os softwares de engenharia aplicada à infraestrutura eram mais desenvolvidos para rodovia. Eu olhava assim, topográfico, vida, é rodovia, isso é mais InfraWorks, mas é aquele que tá mais para pegada de rodovia. O Civil 3D, ele é rodovia. Pô, mas por que não só para loteamento também e tal? E hoje eu entendo o porquê. Porque a fomentação de um mercado da infraestrutura, de uma certa forma, ela tem uma pegada bem forte voltada para a parte de projetos de rodovia. E aí, em consequência, os outros, né? Então, outros projetos horizontais, como loteamentos, enfim, projeto de redes e tudo mais. Então, o cara que quer entrar para a área, eu entendo que hoje o mercado é um mercado carentaço, cara. É um mercado super carente. Ele não é um mercado que você fala, ótimo, vou procurar encontrar um profissional. Pior não é isso. O pior dos piores é que é o seguinte, o cara, ele se diz capacitado. Só que a verdadeira capacitação, ela acaba indo para a parte prática. Então, assim, o que eu faria, tá? Agora, o que eu faria se eu estivesse começando, se eu pudesse conversar com você que está começando a trabalhar ou está querendo entender como é que entra nesse mercado de infraestrutura, projetos de infraestrutura, eu procuraria agarrar em pessoas que estão na área, mas que trabalham com projetos e que estão ligados à obra. Então, assim, porque o teórico, quando você só fica na parte teórica, aqui, acaba sendo um outro mundo, cara, do que é a realidade, do que é o real. Então, a gente já pegou vários editais, por exemplo, de empresas de rodovia, né, concessionárias, grandes concessionárias, que você pega e fala, cara, excepcional, olha esse mandate, cara, dos negros. Olha os caras como tá evoluído. Tá entendendo? Aí você vai, por exemplo, tá? Aí você vai falar assim, legal, vamos falar, por exemplo, com uma empresa para o mesmo tipo de obra horizontal, né? Obras lineares. Vamos falar, por exemplo, com uma prefeitura da vida. Pá, isso é beabá, cara. O que é isso, velho? Não sei o que é isso. Eu não sei se é ET, né? Então você não sabe o que tá falando. Então, assim, por isso que o cara que tá muito colado naquele que está trabalhando já na área, trabalha com projetos, que tem vivência, que nem vocês têm vivência com o cliente, sabe a dor. Então, assim, é uma forma, é um possível atalho para que você também consiga se especializar, para você conseguir se especializar. E a segmentação de rodovias é ainda mais quente. Por quê? É onde se segue os editais à risca. Antes não. Porque a minha primeira entrega de um projeto em BIM, eu digo que foi, assim, sofrido, super, e foi no que, para a infraestrutura, eu falo, cara, que doido, foi 2020. Foi 2020. Então faz 3 anos que a gente fez uma primeira entrega para uma grande concessionária de um projeto em BIM. E isso abriu muito a nossa mente. Falou, cara, que doido, assim, é assim que funciona. E, digo que se hoje fosse feito, eu poderia voltar atrás, que eu mudaria várias outras coisas do que eu desenvolvi lá naquele projeto. Mas, por quê? É expertise, né? São expertises, né? É um aprendizado, né? São aprendizados, né? Mas eu sinto que, eu particularmente, eu agarraria nas pessoas certas. As pessoas que realmente estão trabalhando, estão desenvolvendo aquilo como sendo não só teórico, não só um fundo teórico, né? Mas como é que aquilo realmente está sendo feito na obra, no dia a dia, na execução, né? Por exemplo, a gente pegou um grande desafio, a gente está muito ligado em 2024 em projetos a serem executados. Então a gente tem, por exemplo, até comentei, que nós temos um loteamento que nós desenvolvemos o projeto desde a concepção
da aprovação aqui na Grapro. E agora a gente está indo para o executivo dele. A gente até começou o executivo, né? Só que e todo desenvolvido, assim, principalmente as principais partes dele em Lean, né? E aí a gente quer agora pegar esses caras junto com o empreendedor que já até autorizou a gente pegar isso e jogar para a obra. Então o orçamento já está tudo orçamentado lá no Naves, está tudo. Então agora beleza. Cronograma físico-financeiro, até me perguntaram isso também, questão do 5D, que é você conciliar, né, o teu modelo inteligente com o custo e o tempo de execução. Então isso significa uma parte, né, do 5D, e isso é uma coisa que a gente quer mostrar na prática. Então ano que vem é um ano que a gente está querendo mostrar para o público o quanto isso o BIM para a infraestrutura, e a infraestrutura realmente funciona, né? Então, e sair muito do teórico, né? Porque a gente nós precisamos disso. E até quem segue, né, você está querendo também entrar nessa área, que é uma área promissora, é importante estar por dentro. Legal, não. Você falou algumas coisas que veio na minha cabeça ali também. Meu primeiro estágio foi na Falcão Bauer, né? 2010. E eu lembro que naquela época a gente estava usando o Civil 3D, mas aí uma coisa que veio a questão da prática, né? Ela vem e bate assim na sua cabeça. Eu lembro que eu fui trabalhava com a Débora, que era uma engenheira de drenagem, incrível, trabalhou na Geométrica, depois fui trabalhar na Falcão Bauer. E aí estagiário de arquitetura, aprendendo drenagem, sabe? Porque lá era dividido em baias. Eu tinha uma baia que era de engenharia, então era infraestrutura urbana, aí tinha a parte de drenagem, a parte de solos, rodovias, sabe? Era bem segmentado. Do outro lado tinha predial, arquitetura, edificações. Cara, pra mim foi uma escola, assim, sabe? Legal. E aí a minha primeira mentora na época foi a Débora. Aí a Débora chegou e falou assim, eu falei, Débora, conta a história aí da sarjeta, por que chama sarjeta? Aí ela explicou tudo. E quando você é estagiário, o que você tem que ter? Curiosidade. Vontade de aprender. Aí ela, vamos ali pra rua, vou te levar. Por que chama sarjeta de 30, 45, 60? Vamos aqui, ó. Essa aqui é uma via local, essa aqui é uma coletora, essa aqui é uma... Aí eu falei, cara, que da hora, cara. Eu falei, sabe que... Aí ela falou, agora vamos ali que eu vou te mostrar no programa. Faz uma linha, dá o offset, não sei o que. Aí vai o quê? Você vai entendendo, né? Aí beleza, aí fiquei 3 meses trabalhando com ela. Depois eu fui 3 meses trabalhar no departamento que só fazia pra DER, né? Só fazia rodovias. Sim. Aí eu comecei a falar, agora eu já sei sarjeta, né? Tô voando. Agora eu vou, Aí eu comecei a entender o que era georreferenciamento. Por que, a gente faz isso no Google Earth, não sei o que lá e tal. Aquele jeito que todo mundo... Sim. Aí daqui a pouco não rotaciona o desenho, senão você nem vem amanhã. Rotaciona. Aí fui aprender o CS. Aí você vai... E o que eu tô querendo dizer assim? Eu tive uma oportunidade, fui muito feliz, né? De passar por experiência até chegar na edificação. Foi o contrário, sabe? Eu vim de externo e fui pra edificação. Aí tava terminando a arquitetura. Quando eu terminei a arquitetura, eu falava, legal, eu acho que eu sei alguma coisa. Aí eu fui fazer curso de mestre de obra. Fui fazer 2 anos de mestre de obra, depois de arquitetura. E aí aquilo, explodiu minha cabeça, assim. Então, eu falo pro pessoal, né, você quer aprender BIM? Eu falo assim, modeling é fácil. Modeling você vai aprender a modelar. Modelar, qualquer um modela. Pega o SketchUp, você modela. Agora, vamos lá, o que é information? O que é informação ali? Informação é dados, tá? Quem que é o cara que mais manja de dados na construção civil? Pra quem compra? Então eu vou perguntar pra quem compra. Então, legal. Aí eu falei assim, esse building agora, como é que eu sei? Construtora, preciso aprender construção. Foi quando eu comecei aí eu tive o estalo de entender que eu tinha que saber 3D, quem vende informação e quem constrói. E aí foi quando eu falei, cara, eu acho que eu começo a entender o que é BIM. Isso lá pra 2014. Aí foi quando eu comecei a buscar MBA e tudo mais. Eu até falo pro pessoal, cara, você fez arquitetura e engenharia, já vai procurar uma pós-graduação. Já acha um problema, né, Jonas? Porque todo mundo é arquiteto, todo mundo é engenheiro. O que você vai ser, né? Eu falo, procura uma especialização. A especialização, ela vai te dar um norte. Você não gostou de 6 meses da especialização, foge dela, vai pra outra. Mas, sabe, não vira generalista, sabe? Vira especialista. Que aí foi quando comecei a entender que era ser especialista.
E você comentando disso, né? Você viu 3D, fui parar pra você. Eu anotei algumas palavras aqui bem importantes, né? Encontrar o padrão. Eu também falo isso o tempo todo aqui no escritório. Parece sintoma, né, cara? Vem alguém com problemas e fala, isso aí precisa de uma aspirina, que você já sabe, né? Esse tem virose. A maioria tem virose. Então, assim, você consegue entender o padrão de como o mercado se comporta. E muita coisa que acho que aí é a grande sacada é entender como eu uso a tecnologia para resolver esses padrões. Porque aí depois você sobe a régua. Então, você entender como é que resolve um problema base, você já ganha dinheiro. Quer ganhar mais dinheiro, aí você se aprofunda mais, se especializa mais. Então, o fato dele ter comentado me lembrou muito. Eu nunca comentei nenhum podcast, isso, né? Não. Da Falcão. Da Falcão, não. E eu lembrei, cara. Entendeu? Porque assim, eu até um pouquinho antes de estar na Falcão, eu servi aeronáutica. E na aeronáutica, uma função que eu tinha lá era atualização de base cadastral. Eu usava aquele rolinho assim de medir, Sim. Pegava a prancheta, desenhava e ia para o AutoCAD e desenhava. Eu achava aquilo lá. Já incrível. era da E hoje o que a gente faz, Jonas? Atualização cadastral com S-Built. S-Built de laser scanner. Então, assim, tudo que eu falo. Exato, cara. Eu falo assim pra todo mundo. É algo que, assim, você tem que escolher aquilo que você escolheu viver. Exato. E ser o melhor naquilo. E a tecnologia hoje, eu vejo igual o Homem de Ferro mesmo, né? Ela veio pra nos servir, entendeu? Exato. E aí, quem tiver esse mindset, tá aí com óculos, tudo, cara, quem usar isso tá à frente, cara. Perfeito. Né? Então, acho Esse que é o ponto. eu complementaria com o que você falou, falando assim pro cara, se especializa, cara. Não vira Excepcional. um canivete suíço aí, que tem muito canivete suíço por aí. Exatamente. Pra quem não sabe, o canivete suíço, só pra deixar claro, né? Ele faz de tudo. Ele é uma tesoura, ele é uma colher, ele é não sei o que lá, mas não é uma boa colher, não é uma boa tesoura, ele não é bom nada, ele é mediano, né? E isso foi importante, a questão que me fez entender, que quando eu entreguei esse projeto para essa concessionária, em conjunto com uma outra empresa que eu prestei consultoria, né, que me procurou para fazer essa entrega, foi onde eu falei, eu preciso de uma especialização. E aí eu fiz uma especialização em BIM, né? Então eu fiz uma pós-graduação, porque apesar de eu fui assim, aonde tinha pós-graduação aplicado à infraestrutura, isso antes da pandemia, 2020 também. Cara, onde tem? Então assim, não tinha muitos locais, né? Aí acabei fazendo na IBEC e acabou-se vendo ali algumas coisas voltadas para a infraestrutura, mas acabou indo, por exemplo, bastante para predial. Apesar de ser falar o termo, né, infraestrutura, acabou indo para predial. Só que hoje os professores, os mentores, os caras que estão liderando a parte de divulgação, de pós, eu particularmente conheço dois. Falar três, mas é que ele é professor, né? Além de professor, esses dois, como é que fala que ele é o cara do curso? Coordenador. Então ele é o coordenador. Então eu conheço dois coordenadores que me chamaram, Oswaldo, você pode dar aula também? Tal. Eu falei, cara, não consigo, não é minha pegada, senão é mais uma coisa para mim fazer. Então eu falei, não, seria excepcional, mas eu falei não. Senão que você falou, Oswaldo, como é que você faz isso? Mais essa coisa, então não ia conseguir fazer. Com qualidade, do jeito que os alunos precisam. Então, mas esses dois caras que lideram como coordenação são caras da área. Eles sabem o que precisa, o que os alunos precisam, por exemplo, fazer um desenvolvimento, fazer uma entrega. Então, eu estou muito contente em saber que e é realmente isso que você falou, Júlio. Os caras que só se formam, estagnou, cara. Infelizmente. Não é assim, a gente precisa realmente ir para uma especialização. E ir para uma especialização também, de uma certa forma, pesquisem elas para vocês conseguirem entender qual é a que vai encaixar para o que você precisa, né? Mas, é o que você falou, precisa se especializar, senão não fica parado. E a gente fala muito do gerar problema, né, Jonas? Que é a zona de conforto. Você fala assim, cara, vai pegar uma boleta lá, se endivida, vai correr atrás de alguma coisa. Porque assim, às vezes as pessoas ficam muito na zona de conforto. E a zona de conforto é um ambiente, eu falo que é hostil. Eu não gosto. Odeio. A gente fala isso aqui para os nossos colaboradores. Né? Eu falo, cara, isso aqui é um lugar que você quer bater ponto. Você quer fazer o mesmo todo dia e tal.
Desculpa. Tchau. Não, e Faz um concurso público. a geração, Não a é geração que tinha uma formação, uma especialidade e já ficava assim pro resto da vida é a que já passou. A nossa geração, se você não tá aprendendo agora, mês que vem já tem uma coisa nova, no outro mês. Em um ano que você dá uma sossegada, você é amassado, assim, né? Tem muito trabalho que dá para ser feito do mesmo jeito sempre, mas provavelmente os grandes trabalhos eles estão sendo reinventados pelo mercado a todo momento, né? E não é só isso, né? É assim, pensando até como empresário, depois eu comecei a entender. Lembra que eu acho que a gente comentou coisas no bastidores. Eu falei isso pro Jonas Feijonas, até acho que 10, 12 pessoas eu era arquiteto. Passou de 12, 13 eu virei empresário. Eu não consigo mais ser arquiteto. Porque você tem que fazer uma escolha, entendeu? É o que eu pergunto pros meus clientes. Você quer ser o quê? Você quer ser um ateliê? Você quer ser um escritório, fazer projeto, obra de arte? Você quer ser uma empresa? Você quer ser um... É muito importante você ter a visão da empresa. Você entende? Aí eu fui entender o que era visão, fui entender o que era missão, fui entender o que era valor. Entendeu? Porque quando você não entende tudo isso, você só tá ali no amador, você só tá ali vivenciando e apanhando todo dia, só trabalhando. Quando a gente fez isso, né, aí a empresa também deu uma mega virada de chave, engajamento, entender o propósito que você existe. E aí tudo mais. Só que isso aí é um trabalho, cara, de anos, que você não pode deixar de cultivar, né? Mas assim, quando a gente entende que a nossa função é transmitir o conhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui agora, é compartilhar. Ninguém tá falando que é o conhecimento certo, mas aqui é quem está disposto a passar conteúdo e informação. Enquanto tem muita gente que sabe muita coisa e vai morrer com essas informações. Infelizmente, esse ramo nosso, ele é egoísta, né? As pessoas não estão muito dispostas a dividir informações, né? Isso é uma coisa que o Oswaldo bate bastante na tecla. Nós temos, inclusive, por exemplo, do CAD Infra, a solução que nós temos, né? Nós criamos uma comunidade para que o pessoal possa trocar experiências ali. E está sendo muito positivo. Isso é uma cultura que nós trouxemos da agricultura do agro. O agro é assim, eles são evoluídos, eles realmente desenvolvem projetos de agricultura de precisão, porque eles estão realmente evoluídos, mas porque eles também não seguram informação. Eles não guardam informação, né? Eu tive, por exemplo, com um cliente, pegaram um gancho que a Flá falou, tive um cliente que falou, Oswaldo, cara, interessante que ele falou, mas assim, foi abrilmente no que a Flávia falou. Eu não vou divulgar você, cara. Foi, verdade. Você lembra? Lembro. Por quê? Como assim? Não tô entendendo o que você falou. Eu tinha acabado de passar uma coisa importante pro cara. Eu, cara do céu, eu não vou divulgar você, cara. Assim, se imagina se eu falo isso pro meu concorrente, que você existe. Ele falou assim. Que doido. Eu falei, não, mas... mas assim, é interessante, né? Ou seja, a visão que a pessoa, por mais ela que tem que guardar sete chaves. Ele tinha achado uma fonte de informação e eu não quero que ninguém conheça esse livro. Eu tenho um livro aqui, ó. Deixa eu esconder ele. E sabe o que é engraçado, cara? Agora eu vou trazer o contrário. A gente tem muitos escritórios de arquitetura que é parceiro nosso, que é o contrário. O cara fala, Júlio, cara, eu não sabia que vocês existem. Então eu vou falar pro meu cliente, cara. Então, talvez por isso que o BIM, então, na parte de vertical tá mais evoluído. Posso falar? Sim. É que assim, tudo depende, eu falo. Eu falo que é até o momento que todo mundo é win-win. Todo mundo ganha, né? Que a partir do momento que você tem um nicho, que você tem um concorrente direto, claro que gera questões estratégicas, é negócio, né? Mas eu tenho uma visão de negócio, eu falo isso pro Jonas o tempo todo. A gente sabe quem são os concorrentes. A gente tem, como a gente atua com muitas áreas, eu não acho que a gente tem um concorrente. Acho que a gente tem pedaços de concorrentes, que eu falo. Só que a gente analisa todos eles, sabe por quê? Porque eu falo, eu torço pro que o cara seja melhor. Porque ele vai fazer a gente querer ser melhor. Superar. É o que eu falo. Exato, e não tem problema, cara. A gente já encontrou as pessoas em eventos, fala, pô, cara, Júlio, tal, não sei o que. Cara, normal. Tem mercado, gente. Exato. Eu falo, tem mercado pra todo mundo. É claro que tem mercado, aquele abundante para os melhores, mas tem mercado pra todo mundo. Então é o mindset, né? Aquele negócio quando você muda, você se liberta, eu falo, sabe? E aí a gente não se preocupa mais com essas coisas dentro do escritório. Então, esse é o fato de sermos uma escola. Muitas vezes a gente tá explicando pro cara uma coisa que ele poderia copiar, ele poderia replicar, ele poderia fazer tudo, só que ele fala assim, cara, não é minha vibe. Entendeu? Minha vibe é fazer isso. E eu falo, vai ter cópia.
Vai ter gente que vai fazer igual. Só que eu quero ver quanto tempo esse cara resiste. Perfeito. Porque a nossa missão é clara, por isso que a gente existe. Exato. É diferente quando é uma outra pessoa que a gente fala que é um Big Brother ali, que é o cara que faz só pra ganhar dinheiro, mas ele não tá fazendo pelo motivo certo. Exato. E aí é onde a gente fica tranquilo, né, Jonas? Sim. Porque é por isso que você comentou e a gente fica tranquilo quando a empresa é próspera, cresce. Porque eu não tô pensando mais no Júlio, tô pensando no Jonas. Eu penso em primeiro lugar no meu cliente. Eu falo, ó, o cliente tem sempre razão, né, Jonas? A gente fala, com certeza. não tem, mas ele é a nossa razão. Então não adianta você ter um pensamento de egoísmo, eu não vou compartilhar, eu não vou falar a verdade. O cara hoje em dia com o ChatGPT, com o YouTube, com tudo que você imaginar, o cara descobre, não tem... E eu falo pra eles, é melhor descobrir comigo do que semigo. Não, então, essa mentalidade, ela é muito importante e é o que tá fazendo, assim, pelo menos é o que eu sinto que tá nascendo, principalmente, mesmo que pequeno, mas é uma comunidade que a gente gerou dentro do Cadinfra, com a imersão que a gente foi lá e traz 11 estados para poder se conectar. Um exemplo, dentro da própria imersão, além de das trocas de informação que a gente bate muito com a tecla, que é importantíssimo, Network, né? o network, por exemplo, teve um cara, olha só, teve um cara que ele morava no Rio de Janeiro e ele foi pro evento, né? Por sinal, meu primeiro evento, minha primeira imersão. Hoje a gente está na 30ª, né? Então, minha primeira versão desse evento. Então, ele foi por sinal num coworking. A gente alugou um coworking e veio cá 5 pessoas. E aí nessas 5 pessoas a gente fez e formou esse evento, que foi uma semana, né? Ele veio, nesse evento, ele se conectou com um cara de Minas Gerais. E o network foi tão grande que o cara do Rio se mudou para Minas. Trabalharem juntos, Para né? trabalharem juntos e desenvolverem coisas juntos. Um engenheiro, outro topógrafo. E olha que doido. Esse cara que foi a primeira vez, ele voltou nesse ano. Ele voltou. Ele falou, Osvaldo, cara, show. Sabe por quê? Você não vai acreditar. Eu era topógrafo, tá? Você sabe disso. Mas sabe aquele cara que a gente se conectou, tal? Lembra? Você não vai acreditar. Ele me cadastrou. Eu não pensava nisso, mas ele me cadastrou no curso de engenharia civil sem eu querer. Ele se conectou com esse cara que forçou ele para um curso de engenharia. Ele falou, cara, você tem que ser engenheiro, velho. Você tem que ser engenheiro. Então o cara via ele no engenheiro, mas o próprio cara não. Aí ele se conectou e falou, não, você vai ser engenheiro, cara. Então eu vou te inscrever lá. Ele voltou no dia, ó, você tá inscrito? Eu falei, não, cara, você tá inscrito, já era. Aí ele voltou esse ano na imersão e falou, cara, Osvaldo, ano que vem eu me formo como engenheiro civil. E eu posso dizer que foi graças ao evento, que é aquela imersão que assim, a gente fez naquela semana, o contato e as trocas de informações que a gente teve. Olha a energia que foi gerada aí, excepcional. Cara. Assim, e é o que gera, assim, por isso que a gente acha muito importante, até nessa consultoria que eu tô dando para essa empresa que eu falei de Campinas, né? Conta a experiência do... Ai, puxa, o Ivan Farol, que contou no ano passado. Verdade. Grande Ivan Farol. O Ivan, esse é um outro caso de uma das imersões que eu fazia, que vinham poucas pessoas, porque essa imersão eu fazia mensal. Meu objetivo sempre foi divulgar, trazer e levar informação para as pessoas. Exatamente nessa pegada de fazer com que, se é uma informação boa, ela precisa ser divulgada para que a outra consiga replicar e a gente, de uma certa forma, um pouquinho, a gente tenta melhorar a engenharia, melhorar o que a gente, né, os processos. E em uma desses meses que veio, o cara chegou e ele trouxe que para vir. Ele não tinha condição nenhuma. Ele falou assim, olha, eu falei que ia, mostrei para ele o programa, né, da imersão, como é que seria. E ele não tinha condições, né, de participar, mas ele viu e falou, não, eu acho que isso aqui vai agregar para mim. Ele foi lá, vendeu a moto dele. Vendeu a motinha dele para poder custear. Pagar a viagem dele para vir pro evento. Isso, e participar do evento.
E hoje, ano passado, na verdade, E aí, a ano gente teve esse passado. relato, né? O Ivan voltou também, né, para fazer a imersão, a nova versão da imersão. E aí ele contou essa experiência. Ele falou que esse rapaz que veio, ele foi contratado e tá trabalhando na Austrália, né? Numa colocação super Ele falou assim, legal. cara, sabe aquele cara que por sinal vendeu a moto e veio aqui? Hoje ele tá na Austrália, trabalhando com aquilo que você ensinou. ele. Olha que loucura. E assim, a parte mais maluca disso tudo é assim, o preço do cara foi a moto, né? Foi. E pra muitos que têm dinheiro, não investe, né? Não, Exato. aí Pra ele naquele momento era tudo, né? Era Tudo que ele era tinha. As skin últimas the game. fichas dele. Não, era o skin the game do cara. Exato. Então o cara assim, ele fala, cara, vou me arriscar. E aí eu posso te falar, são essas pessoas que fazem dar certo, cara. Exato. Eu falo assim, ninguém, o Thiago Tesma fala isso, ninguém ganha do comprometido. Perfeito. Nada, nem o mais talentoso, nada. Quem tem plano B não se compromete, né? Ele precisa realmente estar. Imagina. Não pode ter plano B. Se Esse você cara tem plano que B, vendeu você a moto não tinha plano B. Eu tenho que fazer acontecer. Ou eu faço acontecer, ou eu vou voltar sem nada e sem moto sem ainda. moto. Vocês podem ter assim, não tem plano B, é o A. Exato. É se comprometer, cara. Se Então, comprometer. eu acho que essa Exato. parte Exato. é fundamental. E é legal ter essas histórias, porque também você se conecta. E aí é quando eu falo da missão, né? O negócio de assim, você não vende só um curso, né? Aí você já tá transformando, né? Exato, transformando a vida. E assim, aí é onde, infelizmente, a gente às vezes não tem um bom marketing nesse sentido de fazer assim, cara, eu devia ter gravado isso, cara, eu devia ter feito isso, né? E assim, mas tudo bem, tem gente que tem um bom marketing, mas não tem conteúdo, né, de fato. Né? Infelizmente, algumas coisas acontecem no off, né? Nossa. Melhores, Mas, ó, inclusive, falar pra você né? que essas que acontecem é interessante, porque essas são as que são marcadas. E pode ter certeza que, assim como vocês que falaram que são os clientes que chegam até vocês, são as indicações, pode ter certeza. Eu fico até contente de saber isso, de conectar com pessoas assim, porque significa que são os caras. Vocês são os caras. Porque se pessoas indicam, é porque funciona. E que funcionou para ele. Vocês sanaram uma dor. Então, e é a mesma pegada da CSG. A gente procura sanar qual que é a dor tua, meu amigo. Vamos chorar junto? Vamos. Então agora choramos. Então agora vamos lá. Agora é assim e tal. Porque a gente procura entender primeiro que é aquilo que você falou. O cliente, ele é a nossa... O cliente é a nossa razão. O cliente é a nossa razão. Ele tem que ser assim. Porque no fim das contas, ele precisa ser bem tratado. Afinal de contas, é ele quem nos ajuda a crescer. Né? Não só pelo fato de estar... O que é? Pode já. Pode? Tá gravando de novo? Você sabe o preço? O meu? Sim. Acabou a bateria? Acabou. Uau! Eita, Bita, você... gravar conteúdo, hein? A Vitinha tá... Não, mas o que a gente tá conversando é assim, cara, é como são as energias, né? Que eu falei não só do Jonas, a gente percebe isso no todo dia. Tinha uma história também muito legal, que foi de uma aluna nossa, acho que foi a Flávia, que ela chegou aqui, ela tava 10 anos na arquitetura, ela tava parada 10 anos. Ela falou, e ela tinha perdido a vontade da profissão, cara, você imagina? Ela, sabe, tava sem, não quero mais fazer isso e tal. Aí ela chegou, quando ela chegou aqui pra mim, ela trouxe até o portfólio dela, cara, impresso, encadernado, aquele negócio assim, moldura e tal. Eu falei, analógico, sabe? Você fala assim, ó, cara, aqui no escritório a gente usa papel, cara, você imagina como é, nos tem, sabe? E aí eu falei, cara, deixa eu pensar aqui. Aí eu sentei com ela, acho que uns 10 minutos, era no segundo andar, né? Que nem aqui no teto do escritório. E eu peguei assim, juro, com o celular, encheu ela assim, eu falei, você vai fazer esse treinamento, depois você vai esperar um mês, você faz esse. Eu fiz meio com um cardápio, cara. Então, você faz esse. Você vai fazer. Vai demorar uns 5 meses pra você entender tudo isso. Mas eu te garanto que do 6º ao 1º ano você consegue esse cargo de coordenação. Aí ela falou: duvido. Eu falei: se não for, eu devolvo seu dinheiro. Aí ela veio, fez o curso. Fez lá. Vou falar os cursos que ela fez: curso de BIM. Aí depois ela fez curso de. Era. SketchUp. Depois ela fez o curso de Revit avançado. E depois ela foi fazer coordenação de projetos, que é o curso lá que você ministra. E Navisworks. Esse era o fluxo que ela queria ter aprendido, né? Essa é a vantagem. A gente tem vários cursos, então a gente vai desenhando pra situação da pessoa, entende? Porque não adianta eu pegar e falar, esse aqui é
Não adianta pra quem tá ouvindo aí tentar achar que é um Ctrl-C, Ctrl-V. Não dá. Era a situação dela, pro cargo dela, pra empresa que ela queria entrar. Eu perguntei também, que empresas você admira? Onde você quer trabalhar? E aí eu peguei tudo isso e fiz esse cardápio pra ela. Cara, sem brincadeira, no 4º mês, ela já tava como coordenadora. Legal. Que assim, eu até tô segurando porque é... Da hora, cara. Muda vidas, né? Nossa, cara. Tinha, assim, Excepcional. ela chegou, comprou eu lembrei do chocotone, ela trouxe um panetone de pra chocolate com laranja lá da... nem sabia, assim. Aí ela chegou pra mim, pra Noé, que é a minha sócia também. Olha, eu queria te agradecer, você realmente mudou a minha vida e tal. Aí eu falei, mas termina os cursos. Porque você tem que continuar, né? E hoje ela tá numa situação, assim, muito confortável e o emprego ainda era lá da casa dela. Lá. Poxa vida. Em São Paulo, lá da casa. É qualidade de vida, né? Então assim, e era uma situação, cara, que quando eu cheguei pra Noé e falei, Noé, sabe quantas pessoas é igual a ela? Todo mundo. Porque todo mundo quer ou ganhar dinheiro, crescer, tudo, mas ele não tem, às vezes ele não passou por aquilo, não sabe a jornada. E aí você pensar que a pessoa voltou para arquitetura, voltou a ter fé naquilo que ela escolheu viver. Sim. E que a tecnologia, aí eu quero trazer o tech. A tecnologia está proporcionando isso para ela. Exato. Entendeu? E aí quando eu desenho para ela, eu desenho de uma forma que ela se sentiu convidada a querer fazer aquela jornada. Sim. Entendeu? Legal. E não numa situação de, olha, eu vou pedir esse curso, eu vou ver. Não. Eu até falei pra ela, assiste esse, espera um mês, dilui, pratica, volta e tal e tal. Mas sabe por quê? A palavra que eu trouxe lá, a palavra-chave, padrão. Eu entendia qual era o padrão que a coordenação de arquitetura, que eu sou arquiteto. E aí eu entendia o que a arquitetura esperava de um profissional que era. Ela já tinha o mais difícil, ela tinha experiência. E aí ela não tinha o BIM. Olha só. E aí foi quando eu desenhei pra ela e ela conseguiu aquilo ali, foi muito ímpar, assim, cara. Tipo, eu falei assim, cara, que negócio muito louco. E aí quando a empresa começa a dar muito certo, começa a vir muito negócio, você fala assim, é sorte mesmo, né? Eu não acredito muito em sorte, entendeu? Eu acredito quando as pessoas se entregam, se esforçam, faz o seu melhor. E essa história, quando você contou a história do rapaz que vendeu uma moto, eu lembrei dela na hora aqui também, cara. Cara, até parabéns, porque eu acho que esse é a nossa, assim, nós como pessoas que estamos à frente divulgando as tecnologias, levar em consideração que as pessoas, elas realmente precisam, ou às vezes nem sabem que precisam, mas elas precisam ser transformadas. E essa transformação, às vezes está na cara dela, né? Pá, tá aqui. Só que, vamos pensar, assim como aquela pessoa que eu falei que mudou do Rio para Minas, ou essa que vendeu a moto, e essa que estava fora da área e investiu do tempo dela, tendo fé. Então são pessoas que deram o seu máximo, o seu último fôlego, e falaram assim, cara, é agora, sem plano B, é agora. Então acho que é isso que a gente precisa de primeiro, nós como divulgadores, divulgar exatamente isso, divulgar o certo e ter a responsabilidade de divulgar o certo. Bom, e aquelas que a gente divulgar, a gente de uma certa forma conscientizar que eles têm que, assim, se dá o melhorzão, porque se ele se entregou, se ele fez o que a gente também faz, que a gente se entrega. Não existe mágica, não existe mágica, né? Você deu pra ver no seu olho, cara. Quando você relembrou, você se entregou pra ela, pra você se tornar o que ela é hoje. Então, assim, se da mesma forma que tiver um pingo ou tiver o que ela teve, for de vontade que você teve com ela, na carreira dela, e é o que a gente precisa, cara. Hoje, engenheiros profissionais que se entregam, né? Que não sejam só bater ponto. Acho que esse é o ponto. Acho que a maior dificuldade, né, Jonas, que a gente conversa, né, uma geração mais desapegada muitas vezes. Tem até uma coisa que eu ia comentar de tecnologia, que eu acho que a gente, às vezes, antigamente não tinha nada, né? Você não tinha internet, a internet era limitada, às vezes você tinha uma internet lá que você discava, ficava um pouco, e aí então tudo que a gente vê de tecnologia você quer explorar ao máximo, né? Porque tudo que aparece você
Porque desde o início, eu brinco que quando eu pegava, eu conseguia um programinha no meu computador, eu queria fazer ele funcionar. E às vezes era um programa que nem era uma coisa que você... eu sei de cabo a rabo o Windows Explorer, porque eu tinha que mexer lá no meu computador antigo. Era o que tinha. Antigamente você tinha que criar a tua pasta de organização, porque tinha só o C2 ponto e era aquilo lá, né? Hoje em dia, o Windows ele já tem o documentos e tal. Então acho que de quem veio da escassez, você quer explorar tudo que tem, né? Você quer... Você vê uma coisa de a gente até se perde com tanta tecnologia que você acaba vendo. E acho que até é uma coisa que eu ia perguntar, de tipo... Aqui na SPB a gente faz isso e a gente viu que você também gosta de fazer isso, de provocar das novas tecnologias, né? De explorar essas novas tecnologias. Aqui, ó. Isso. Matrix, e até uma coisa que a gente brinca que, pô, essa geração tem tanta coisa e a gente tenta criar o máximo. Ó. Agora eu vou entrar no metaverso. A gente vê lá, Jonas. Eu acho que é isso aí, tem que explorar mesmo essas tecnologias. Tô vendo o seu Ki aqui, ó. Aí, ó. Mais de 10 mil. Mais de 10 mil. Que legal, Jonas. Legal, cara. Mas esse esquema de, objetivo mesmo é exatamente isso. Vocês fomentam tecnologia. Dá pra sentir na pele que vocês procuram isso. E o Oswaldo até sempre comenta muito, né? Que a política dele é inovar, né? Exatamente, isso foi muito bem lembrado, Flávio. Que é o quê? A questão da nossa ecossistema, né? O ecossistema, eu brinco assim, que é inovação e AD, né? Que é inovar, a gente explana, ou seja, a gente traz para a pessoa o que a gente inovou, então a gente mostra na prática, né? Na verdade é IAD, não é IAD. Então a gente inova, aplica e divulga. Inova, aplica e divulga. Então assim, inovou. Sabe qual que são os nossos aqui? É quase os mesmos pilares, né? Eu falo, um dos nossos pilares é trabalhar, pesquisar e ensinar. Olha, quase massa, cara. Se eu não sei, eu pesquiso. Se eu pesquiso, eu estudo. Se eu estudo, eu aplico. Se eu aplico, eu ensino. Tá alinhado, tá alinhado. Cara, eu tô vendo um Android aqui, cara. Olha. Esse óculos é... Rapaz, e não incomoda, né, cara? O Oswaldo vai pra todo lugar com isso aí. Eu ando de bike com ele. Ele toca música, não, ele vai no shopping com isso. Ele vai no restaurante com isso. Tem um vídeo que eu quero mostrar pra vocês. Quer ver? Deixa eu mostrar. E ainda é estiloso. Pra vocês verem. Tem um vídeo que eu gravei na imersão. Tá vendo? Você passa por aqui, ó. E você conecta com o celular também? Conecta agora, por exemplo, tá no Bluetooth, já tá conectado. Tipo, dá pra agora espelhar. não mais, porque acabou a bateria. Dá pra assistir o YouTube e tal, se eu quiser? Eu espelho o celular aqui. Cara, esse aí é o Black Mirror. Deixa eu ver se eu acho. Caramba, o meu só tem Bluetooth. Mas olha, o seu, ele procurou. Ele procurou o seu, mas aí ele começou a fuçar e chegou nesse daí. Veio. Aí todo mundo zoando ele. Vai ser taxado, vai ser taxado. Aqui, quem quiser tocar depois, ó, aperta esse aqui pra você dar o play. Mas deixa eu erguer o volume. Peraí. Erguer o volume. Aí, ó. Olha lá. Agora o Julião e o Jonas vai se falar agora direto. Aperta aqui, ó, Jonas. Todo mundo no óculos. Deixa eu ver. Você vê, esse aí foi a imersão. Aí é só tocar aqui. Vamos ver. Pera que eu não tô Ele tem um achando. lagzinho, talvez. Quanto tempo dura a bateria dele? Umas 2 horas. 2 horas? 2, 3 horas. Dependendo do uso. Eu não achei o play. Cara, aqui. pior que tá tudo assim. O Deixa relógio. eu dar o play pra vocês. Eu uso muito o relógio também, né? O relógio. Eu tô achando que é eu que não tô agora, achando né? no. O local Oswaldo do é toque. fanboy de relógio. Atualmente ele Cara, migrou da Samsung pra Apple. Ah, é? Gente, eu tô aguentando Cara. uma. ó, você tá em primeira pessoa do que ele tava fazendo. A primeira pessoa dele na imersão. Cara, é muito massa, muito massa. E você tava com óculos? Ele gravou no Nesse óculos. momento Por isso eu que tava com por isso que óculos você fica com o ângulo de visão dele aí, né? Muito massa. Caramba, cara.
Cara, você tem que tomar um cuidado grande, né, de andar também. Porque assim, eu digo, você tá andando aqui é igual quando eu uso o óculos Quest também. Porque você tá andando assim, aquele que tem imersão, né? Sim. Muitas vezes eu quase bati no vidro, sabe? Você vê que eu tava brincando também de boxe outro dia, eu quase dei um pulo na TV lá com tudo. A gente vai, eu acho que também é uma questão da gente aprender, né, a absorver essas tecnologias, né? Porque assim, a gente ainda tá muito Neandertal ali com o negócio, sabe? Tipo, eu tenho lá o ChatGPT, você faz piada. Você ainda não, a gente ainda tá aprendendo todas essas tecnologias, né? E a busca dessas tecnologias, tá pegando o que o Jonas falou, é exatamente isso. É poder mostrar para o pessoal que é acessível, porque qual né? é a vantagem do uso do BIM, afinal de contas? Peraí. O ser humano, de uma certa forma, ele é muito visual, né? Então, assim, se você não aplica ou mostra para ele as vantagens em si, visualmente, né? Não palpável. Então, uma das formas de a gente mostrar é que a tecnologia que hoje quem utiliza o BIM, é possível, por exemplo, como produto final, o cara usar visualmente daquela tecnologia, não só numa tela, mas principalmente entrar nela, que é uma questão do metaverso. Então, o cara, lá na nossa imersão, a gente bateu muito nessa tecla. Aquele reservatório que a gente inseriu de 20 metros, então, quer saber? Vamos agora, nós 4, vamos subir nele. Então, agora, aí eu botei um telão grandão ali, botei um telão, agora aí todo mundo lá assistindo, então agora nós 4 a gente subir. Eu tinha 2 óculos, eu queria, olha que doido, eu queria ter comprado mais 2, porque no aplicativo lá é só 4, né? Falei, putz, que pena, só vou conseguir mostrar 2 pessoas. Só que 2 clientes trouxeram os óculos deles. Porque eles queriam fazer funcionar junto. Eles queriam sentir a experiência junto comigo. Eu falei, cara, experiência. Deu certinho, que doido, porque eu sempre quis, nesse ano, fazer com que 4 pessoas entrassem. Mas só que eu investi tanto no evento que eu não consegui comprar mais 2. Aí eu falei assim, quer saber? Eu já tenho o Meta 3, eu comprei o Meta 2, eu comprei o 3. Falei, então vamos mostrar os 2. Aí 2 pessoas lá entram. Aí o cara já trouxe. Aí os 4. Agora legal. Vamos subir no reservatório lá. E agora vamos ver o loteamento. Que aquele projeto que nós desenvolvemos, agora ver a declividade do tubo aí. Qual que é a lâmina de água que vai passar nesse tubo. Então, o porquê que está esse diâmetro de tubo? Porque foi dimensionado, então ele não está então, ou seja, aí é onde entra o I, né? O que é a informação? Então, as informações passam a ganhar vida. E aí é onde essa experiência, assim, tanto que o cara levou o óculos, o cara, nossa, assim, é doido. A gente, por isso que, já pegando de novo o que o Jonas falou, a gente, até o Júlio também, a gente procura divulgar aquilo que a gente já aplicou. Então, se a gente já está divulgando, significa que a gente viu que funciona. Com cliente mesmo, né? Então, assim... Existe você quer contar do Golf? Existe uma aplicação que nós realizamos no empreendimento, né? Que foi realizado. E o cliente estava junto do empreendimento, ele fez um golfe, mas ele queria ter a sensação daquele campo de golfe. Ele fez, bom, enfim, tem um conceito ali daquele golfe, ele queria ter a sensação daqueles buracos, né? De como seria, se seria exatamente aquilo que ele estava pensando. E como é que ele ia ver isso no projeto, né? Que ele recebeu. Numa planta, né? Numa planta. Ele não conseguia. Aí ele, reclamando. Aí o Oswaldinho foi lá e falou, não, peraí. Aí ele fez o arquivo, né, para que ele pudesse navegar. Esse cliente foi até engraçado, bom, Flávio, lembrar, porque ele é um grande player aqui de São Paulo. E ele está desenvolvendo um mega empreendimento ainda confidencial e que a gente está participando dele e que parte dele tem, além dos grandes lotes, grande parte dele é um campo de golfe. E aí esse campo de golfe, ele contratou um cara dos States para fazer um arquiteto para fazer o projeto. E só que esse projeto desse projetista, ele é mais de execução. Ele é um cara da pegada de execução. Ele tem um nome gigante, mais de execução. Então o cara literalmente ele projeta, só que na mão, só que é a pegada que ele vai lá, sobe da máquina e desenvolve. Ele vai lá e pá. E aí o cara falou, mas como é que vai ficar aquele buraco? O TI 2, o TI 3 e tal. Aí ele falou, não, beleza, eu sei como vai ficar, mas eu vou te dar a sensação. Quer saber como? Eu vou te levar lá na Escócia,
E aí vai ficar o buraco 2. Ele vai lá na Inglaterra e vai ser o buraco 3. Tal. Aí o cara voltou dessa viagem e falou assim, cara, eu não tive a sensação que eu tive. Aí eu, junto com meu sócio do projeto, falei, cara, agora é a hora. Eu sabia da tecnologia, mas eu ainda não tinha aplicado. Eu sabia da inovação. Aí eu apliquei. Como? Estudando. Aí foi onde a gente fez a aplicação. O cara falou, cara, peraí, eu vou entrar no meu campo. Aí literalmente, o dono da empresa, dessa grande empresa, cara, literalmente, ele beijou a careca. Assim, cara, conquistei, não tive experiência. Entrei no metaverso, no meu campo. Então, foi onde eu falei, então agora isso eu preciso divulgar. Porque quanto isso é importante. Cara, agrega, né? Não, isso daí se aplica muito. Eu trabalhei um bom tempo na TIE, que é um escritório de arquitetura corporativa e construtora. E, cara, a gente tentou, na época tinha aquele Revit Live, cara. O que era Revit Live? Você fazia um executável do Revit, hoje tem o Enscape, essas ferramentas, mas não tinha naquela época. Tinha o Twinmotion, tudo, mas não era na mesma qualidade. A Autodesk lançou esse Revit Live, né? Cara, e a gente montou, porque assim, o que tinha que fazer na época? Era mocap. Então eles tinham que pegar uma laje corporativa lá pra Microsoft, lá na Faria Lima. Aí os caras tinham que fazer o quê? Executar um pedaço daquilo, mocap, pra quem veio do corporativo já viu isso. Aí o cara olha e fala, putz, dá pra gente mudar isso? Isso. Quanto custa isso? Porque tem a questão também do custo de tudo isso. Mas montar toda essa um mocap, né? É tipo um decorado. Sim. Aí eu falava. Aí foi quando a gente implantou lá na época o óculos. Comecinho do óculos, só que era o óculos Rift. Com PC, no PC. Aí colocamos um ambiente aberto, assim, ele andava no ambiente aberto, colocava o cabo e começava. A intenção era boa. O projeto ficou legal, o projeto era lindo, os projetos da tia falam que é lindo. E aí, putz, eles colocaram. Aí o primeiro dia que viu o rapaz lá, não esse da Microsoft, era um outro cliente, o cara me usava óculos, cara. Que triste. Aí eu falei, e agora? O que a gente vai fazer com esse cara? Que é aquilo eu falo, qualquer estratégia, cara, você pode ter uma melhor estratégia. Entendeu? Aí o primeiro dia o cara vai com óculos, aí eu falei, tanto que agora os óculos servem para quem usa óculos. Sim. Mas aí tem a questão do pioneirismo, né? Mas no final, o cara se impressionou, ele conseguiu ter o contato. E o mais legal, sabe qual era a parte mais legal naquela ocasião? Lembra do cameraman e filmman que tem nas coisas? A gente tinha que ficar andando com os fios pra o cara poder andar, porque hoje tem o Quest, sem fio. Já é Nutella, o negócio sem fio. Na época a gente andando com o cabo, assim, e o cara, aqui que vai ficar tal coisa. Aí essa semana eu tava assistindo um vídeo de um americano que ele fez a mesma coisa. Só que sabe que ele foi um pouquinho além? Ele colocava cheiro. Você andava assim. Aí ele colocou o odor, assim, tipo assim. Legal. Mas era bem específico, tipo, odor de praia, odor disso e tal. Um 6D lá, igual cinema 6D. E aí, depois eu vou tentar achar o vídeo, você coloca aí no. Aí o que ele faz? Ele colocou caixas assim rígidas, não uma caixa. E aí era o tamanho do sofá, sabe? Não tinha um conforto de um sofá. Aí o cara andava já no óculos Quest, aí ele sentava assim na caixa, olhava onde ia ficar, tava geolocalizado, sabe? E aí ele andando. E era engraçado, porque assim, o ser humano, ele tem o quê? O tato, ele quer ver, quer escutar, quer sentir o cheiro e quer tocar, né? Ele tocava assim, ó. Então tinha uma mesa. Aí era engraçado que chegou num momento de ser tão imersivo, ele fez no Unreal, né? Era um monte de ser tão imersivo que aí ele tentou abrir a torneira, aí não tinha torneira. Aí ele, sorry. Ele vai embora. Então assim, você vê que assim, essa tecnologia de imersão que a gente tá falando, aos poucos ela vai sendo. A gente tá aprendendo a usar, né? Isso. E aí você tem. Lembra, a gente partiu do celular, cara. Você pegava o celular, colocava. Hoje eu tenho a mentalidade que o celular, ele tem a funcionalidade do celular. O óculos tem. Sabe por quê? Ó? O celular tá aqui, aí todo mundo fica fazendo assim do celular. Aí eu falo, você já perdeu 50% de produtividade, que a sua mão já era, você tá preso aqui. Né? Então quando você tem um óculos, a gente também viu o HoloLens, né? Que a gente foi lá na Rockwell. Então a gente foi na Rockwell, que é de automação. Tipo, lá os caras usam pra indústria produtiva, treinar o cara.
o cara bota o óculos, dia 1, aí ele vai andando. E aí a realidade mista no óculos da HoloLens, da Microsoft. Eles usam realidade mista para treinamento. Sim. O cara vai, ele abre uma peça, ele mexe na peça e tal. Aí você fala, cara, eu falei, Jonas, como que a gente não tem isso na construção civil, cara? É verdade. Exato. Como que a construção civil não tem treinamento para mestre, para mexer nisso? Exato. Não tem treinamento pro engenheiro de campo. O cara vai e pega o CAD e ainda é aquilo. Exatamente. Então, assim, É cultural, né? Mas assim, é provocar também. Provocar. Você falou, olha, a gente tá no planejamento do ano que vem, levar isso. E é onde a gente tem que trazer isso como consultor, trazer essas provocações. Exato. E eu acho que o mais importante é se conectar também. Porque o seu problema vai ser o meu problema lá na frente. E o meu problema vai ser o seu problema lá na frente. Com certeza. Então, saber, eu falo assim, uma vantagem do consultor é que ele, se ele não sabe como fazer, ele sabe quem faz. Exato. Né? Essa é a grande Desde vantagem do Desde consultor. que ele se conecte com as pessoas corretas. Exato, agora o cara que tá ali, que nem aquele cliente, sei lá, que você comentou aqui. Não posso revelar. Esse cara aí. Eu falei, só teve uma civilização no planeta que evoluiu sozinho. E é fictício, é em Wakanda. Verdade. Só, porque. Sem divulgar, né? Porque assim, A não tem, tecnologia como é que você evolui sem divulgar? É Não tem verdade. como. O poder da comunidade, o É poder da importante. cultura Total. é importantíssimo, né, João? Com certeza. É a troca que faz você tá crescendo, né? Acho que é mais ou menos isso. Pessoal, acho que o papo foi enriquecedor, né? Assim, foi muito legal. Se deixar aqui, a gente fica até amanhã, né? É verdade. Oswaldo, eu queria uma saideira pra galera ali. A gente sempre faz pegando aí que a gente mexe com civil, CAD, todos esses programas. Eu queria que você desse um comando pra galera. Do que você deixaria de insight pra pessoa ali, assim. Pensando na carreira que ele pode ter, o futuro que ele pode ter. Qual que seria a sua dica ali? Se quiser pensar, pode pensar com calma. Tá? Mas pode dar um insight ali pro cara. Não, legal. Pode ser soft skill, hard skill, tecnologia, falar o que você quiser, que seu coração mandar. Eu acho que é importante pra pessoa acho entender. Que, antes de mais nada, é exatamente o que a gente falou aqui, né? Que tem muita pegada cultural, né? Então, Jonas e o Júlio, até a Flávia sabe disso. Assim, o quanto hoje, infelizmente, a gente lida com pessoas e não tem como fugir disso. A gente vai lidar com pessoas. Então, o uso da tecnologia, ela de uma certa forma, ela vai nos ajudar a lidar melhor com as pessoas. Então, eu sinto que hoje, e é o que faz parte até de uma das perguntas que eu faço antes de contratar, né? Que é como você lida com a equipe, como é que você lida com as pessoas em si. Porque é muito importante hoje entender que a tecnologia, ela só é um meio para esse fim. E se a gente consegue usufruir da tecnologia, se conectar com pessoas e se conscientizar que as pessoas têm capacidade de fazer diferença e que não pode ser estagnado, não pode ser exatamente o que a gente falou aqui. Ou você tem duas opções, ou você encara aquilo como um problema, ou você encara aquilo como uma oportunidade. Se a gente encara sempre como uma oportunidade, a gente eleva o nível pessoal. Então, eu particularmente tenho isso como estilo de vida, como modo de vida. E que se eu pudesse deixar para você que está escutando, assistindo a gente, como uma dica, eu falaria exatamente isso, que para você entrar, ou se você quiser, não só para quem está querendo entrar na área, ou para quem está querendo se especializar, entender que ótimo, é importantíssimo você se especializar, é importantíssimo você procurar exatamente tudo que a gente falou aqui na nossa conversa, estar conectado com as pessoas, mas principalmente se conscientizar que se você não levantar, desculpa falar assim, não sei se pode, mas levantar a bunda da cadeira e falar assim, vou levantar a bunda da cadeira e eu posso fazer isso, eu tenho a capacidade de fazer isso, você não vai mudar o mercado, você não vai conseguir entrar naquele projeto que você queria entrar, naquela empresa que você queria entrar. Então, a tecnologia, ela é importantíssima, só que ela é um meio para esse fim. Ela precisa de você, ela precisa que você seja o cara que
essa ponta, que vai ligar a ponta para o uso dela. E aí é o choque cultural, porque a cultura, infelizmente, eu por si só, infelizmente, lido, e talvez você também lide com pessoas que não têm essa cultura, não têm a mesma sinergia. E eu vejo, infelizmente, até grandes players do mercado que você fala assim, que eu, por sinal, também presto serviço, e fala assim, Oswaldo, eu já pedi para a pessoa investir nisso, eu já pedi para a pessoa entrar comigo nesse projeto, nessa ideia que você está falando para mim, mas ela não entende, ela não sabe que isso é importante. Então esse é o ponto. Então, percebe? A pessoa de cima, você vê, é até um problema. Então, você às vezes está submetido a um sistema que, infelizmente, não entende o uso dessa tecnologia, o quanto isso pode conectar as pessoas, mesmo você querendo fazer diferença. Então, em resumo, meu conselho, se eu pudesse dar um conselho para quem está assistindo, faça a diferença. Faça a diferença, procure fazer a diferença, conecte com caras como esses que sempre estão querendo estar à frente, querendo divulgar, querendo inovar, que tem essa pegada de tecnologia. E se por acaso não faz parte, quem está em cima, ou que não, olha, essas pessoas que estão ao meu lado não faz parte da minha sinergia, pula fora, porque esse não é o seu lugar. E se você tem essa pegada, procure pessoas com a sua mesma mentalidade, que aí sim você vai crescer. Esse é o... Excelente. É o que eu queria. Dá um corte aí. Dá até um corte. Legal, cara. Não, acho que eu só tenho a agradecer aqui. Foi um papo muito legal. Acho que a gente falava muito mais, né? Sim, sim. Deu pra conhecer bastante sua história. E, assim, tive bastante empatia com tudo que você falou. Que acho legal, que eu passei por... Passamos, né, Jonas? Por muita coisa. Acho que pela idade também. Porque tem essa questão quando são gerações diferentes, falam histórias diferentes, não existe certo e errado, existe pessoas com história, por isso que a gente pede sempre o pessoal que está sendo entrevistado falar a história dele, porque muita gente se identifica, né? Fala, às vezes o cara acha que ele tá lá isolado, às vezes ele acha que ele criou a roda, né? Ele acha que tá ali, na verdade a gente passa até um caminho aqui para ele e fala, cara, você não precisa errar o que eu errei, né? Exato. Você pode aprender com o que eu errei e ser melhor do que eu. Perfeito. Né? E aí tá de boa, eu falo pra todo mundo, a gente não precisa se preocupar em querer, você tem que se preocupar sim em ser o melhor, em querer ter o melhor, né? Mas a gente traz aqui pessoas como o Oswaldo também para poder demonstrar que no Brasil tem o pessoal fazendo um trabalho sério e ganhando dinheiro com isso, que eu sempre falo, não é só fazer o trabalho sério, mas também mostrar que tá ganhando dinheiro com isso, que tá vivendo daquilo, que escolheu viver daquilo, né? Sim. Eu acho que isso aí é a parte que mais enriquece do que o dinheiro, né? Eu falo que tem gente que às vezes é tão pobre que tudo que ela tem é o dinheiro, né? Exato. E aqui eu penso um pouco o contrário, né? Eu penso que o dinheiro sim, a falta dele é um problema, mas acho que quando a gente junta tudo isso, cria uma energia, vocês não sabem o estrago que a gente faz na construção civil, né? E eu queria agradecer. Eu também quero agradecer o Oswaldo, a Flávia pela presença, por esse bate-papo que foi riquíssimo, e é sempre bom, não só a oportunidade de bater um papo, mas quando a gente encontra pessoas que estão com a mesma mentalidade, que estão com o mesmo objetivo, e acho que foi muito rico, tanto a conversa gravada quanto a conversa não gravada. É verdade. Aí eu tinha sabe o que a gente ia fazer? Ó, agora esse café aqui, galera, não digo nada pra você. Ó, aquela conversa não gravada só tá pra você que é acidente premium. Olha pra cima. Sacanagem. Pessoal, então obrigado. Não esqueçam aí de ativar o sininho, dá 5 estrelas no Spotify, compartilha com os colegas aí, engenheiro, arquiteto, colegas da profissão, que eu tenho certeza que isso pode levar ele pro próximo nível. Valeu! Valeu, galera. Até tchau, mais. tchau. Até mais, Tchau, tchau. pessoal.